Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai se basear nas ideias que nós vimos de transmutação nuclear, ou seja, reações nucleares, abordando ainda o aspecto da radioatividade, e nós vamos hoje concentrar a atenção na aplicação desses conceitos para a resolução de questões, tá? Resolução dos exercícios do livro de vocês. Então, material na mão e vamos lá. Gente, para começar, nós vamos para a página 203 aí do livro do caderno de atividades de vocês. Está na questão 77, que pergunta o seguinte: qual é a causa da instabilidade de um átomo? Nós já vimos, né, já passamos por algumas das questões que nós vamos resolver aqui, mas vamos resolver de novo apenas para fixar. Então, o que leva um átomo a ser radioativo? O que leva esse átomo a ter essa instabilidade nuclear? Tá certo? Que essa instabilidade é no núcleo do átomo, não nos elétrons. Ok? Exatamente, gente, o que leva um átomo a ter essa instabilidade é, obviamente, o número de prótons, ou seja, o número atômico que ele tem. Né? Os prótons são partículas positivas, né? Partículas de carga positiva. E se aproximamos uma partícula positiva de outra partícula positiva, eles, obviamente, sofrem uma força de repulsão. Tá? Então, quanto mais prótons tivermos no núcleo de um átomo, maior é a repulsão entre eles, certo? E o que minimiza essa repulsão é a presença dos nêutrons ali, que aumenta a distância entre os prótons e diminui um pouco a repulsão. Acontece que, quanto mais prótons tiver no núcleo, maior é a instabilidade do núcleo do átomo e, portanto, maior a propensão do átomo ser radioativo. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então, essa é a causa da instabilidade. É o número de prótons no núcleo do átomo. Ok? Vamos lá. Ainda na página 203, na questão 78. Ela pergunta: existe interação nuclear entre nêutron e próton ou somente entre os prótons sujeitos à repulsão? E justifique isso daí. Gente, então vamos lá. Vocês já se perguntaram o que mantém os prótons ligados, grudados aos nêutrons? Pois é, então de fato existe uma interação entre prótons e nêutrons. Tá? É uma força de natureza atrativa, tá, entre prótons e nêutrons que mantém eles colados, né, mantém eles grudados, os prótons com os nêutrons. E essa força ela é conhecida como força nuclear forte. Pois é, ela é uma das 4 interações fundamentais da natureza, é a força nuclear forte. Forte porque ela é de grande intensidade, a ponto de manter partículas grudadas, né, no núcleo atômico. Ou seja, é essa força, é essa interação que mantém o núcleo de um átomo coeso, mantém ele inteiro, certo? Ok, gente? É claro, se o número de prótons no núcleo de um átomo for grande demais, essa força nuclear forte não consegue segurar e o átomo passa a ser radioativo porque ele fica instável com tantos prótons. Legal? Beleza então, gente? Então, existe uma força de interação entre prótons e nêutrons também. Ok? Vamos seguir. Na página 203 ainda, nós temos a questão 79, que diz o seguinte: consulte a tabela periódica no final do livro didático, né? E está falando sobre os nomes e símbolos dos elementos químicos que são radioativos. Em seguida, responda as questões. Bom, vamos lá. O que acontece? Nós temos na tabela periódica, esses são os elementos radioativos. Beleza? Eles, com raras exceções, como o tequnécio e o protactínio, eles têm, de certa forma, um padrão. Ou seja, a partir do polônio, todos os elementos da tabela periódica são radioativos. Tá? Lembrando que essa fileira verde aqui de elementos, ela está encaixada aqui. Ó. Então, todos eles também são radioativos. A incluir aqui o urânio, né? O urânio está nessa fileira também. Vamos lá. Então, nesse caso, nós notamos um padrão. Né? A partir do elemento polônio, de número atômico 84, todos os elementos são radioativos. Por quê? Porque todos eles têm grande quantidade de prótons lá no núcleo. Tá? Só o polônio já tem 84 prótons.
né? E mais de 100 nêutrons. O astato tem 85 prótons, o radônio tem 86. São muitos prótons e isso desestabiliza o núcleo. Então é esperado que a instabilidade vá aumentando conforme o número atômico dos elementos também aumenta. Legal? Ou seja, vamos lá. Respondendo às questões. No item A, existe alguma relação entre o fato de o elemento ser radioativo e o número atômico dele? Sim, como nós já percebemos, o número atômico reflete o número de prótons no núcleo. Portanto, quanto maior o número atômico, maior o número de prótons e maior a instabilidade. Portanto, tendência de ser radioativo. Beleza? Então, no item A, é isso. Existe a relação, como nós já vimos na questão 77. No item B, da 79, pede o seguinte. A partir de que número atômico indicado na tabela, os elementos são radioativos? E por que isso ocorre? Sabemos que isso ocorre pela quantidade de prótons, né? Porque ali nós já percebemos que a partir do número atômico 84, que é o do polônio, todos eles têm uma ordem crescente de número atômico. Tem um número crescente de prótons no núcleo. Tá? E a partir de 84 prótons, o átomo já é instável no seu núcleo, portanto é radioativo. Então o polônio, nessa sequência, né, tirando aquelas exceções que nós vimos, como o tecnésio, o polônio é o primeiro elemento da sequência radioativa. Beleza, gente? Justamente por ter um grande número atômico. Ok? Agora, a questão 80 aí da página 204 diz o seguinte. Nas radiografias, os contornos dos ossos eles aparecem mais claros, né, sobre o fundo escuro, bem como o contorno de objetos e pessoas, com base no processo de absorção de raios-x. Essas regiões mais claras recebem mais ou menos raio-x que as outras. Justifique. Bom, gente, vamos lá. Numa radiografia, numa chapa de radiografia, nós vemos algo parecido com isso daqui, certo? Ou seja, fica bem nítido o contorno dos ossos, que são apresentados em cores claras, né? E predominantemente o branco. O que acontece? Os ossos absorvem os raios-x, não deixando esses raios passarem, não deixando esses raios chegarem até a chapa radiográfica. Tá? Em compensação, os órgãos e demais tecidos do corpo, eles permitem a passagem fácil dos raios-x que os atravessam. Então, os raios-x atravessam pele, por exemplo, sem que a pele perceba a passagem dos raios-x e esses raios atingem a placa, deixando ela escura. De forma que, essas regiões claras seriam a sombra dos raios-x na chapa. Certo? O restante, os raios-x atravessam os tecidos e demais órgãos, de modo que fica essa região escura, onde os raios-x ultrapassaram. Beleza, gente? Então, na prática, nós temos do que nós vemos na luz, essa região clara seria como a região escura de uma sombra. Tá bom? Na radiografia só é representada com inversão de cores. Certo? E a região iluminada, que é por onde passa a luz, tal como o vidro que deixa a luz passar, fica na chapa radiográfica, fica escura onde os raios-x atingem. Ok, gente? É aí que está. Então, os ossos bloqueiam a passagem dos raios-x. Tranquilo? Então, vamos seguir aí. Na questão 81, ainda na página 204, nós temos o seguinte. Qual é a função primária dos nêutrons no interior do núcleo atômico? Nós já sabemos. Os nêutrons, eles diminuem a distância de um próton e outro, né, entre os prótons, e, portanto, diminui a repulsão de um próton com o outro. Tá certo? Basicamente, o nêutron entra lá como um intermediário, diminuindo a repulsão entre próton e próton. Beleza? Portanto, ele estabiliza um pouco mais o núcleo dos átomos. Certo, gente? Beleza? Então, vamos seguir. Questão 82, na página 204 ainda, diz o seguinte. Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Tá lá, as duas colunas. Nós temos lá os 3 tipos de radiação conhecidos, né, por nós, na coluna 2, alfa, beta e gama, e nós temos as características de cada uma delas na primeira coluna, e temos que fazer essa relação. Então, vamos lá.
No item 1 da coluna 1 temos que essa radiação tem natureza elétrica negativa, sendo atraída por uma placa de carga positiva. Qual é a radiação que tem sinal negativo que nós vimos? Exatamente, a radiação beta. Portanto, esse 1 vai aqui. Ok? Então, no item 2 da coluna 1, a radiação assemelha-se a um núcleo do átomo de hélio, contendo 2 prótons e 2 nêutrons. Já sabemos que essa radiação é a partícula alfa, certo? Então, o número 2 vai ali na alfa. E, por fim, o que sobrou, né? A 3, por tratar-se de uma onda eletromagnética, não sofre desvio em um campo elétrico. Realmente, essa é a radiação do tipo gama. Portanto, a ordem fica 2, 1, 3. Tranquilo, gente? Bem facinho, né? Então, vamos seguir. Na questão 83, compara as radiações alfa, beta e gama em relação ao poder de penetração, ou seja, quanto elas conseguem atravessar os objetos, né? Iniciando pela alfa, nós sabemos que a partícula alfa ela não consegue nem atravessar uma folha de papel, tá? Então ela tem um baixo poder de penetração. Enquanto que a partícula beta ela já consegue atravessar uma folha de papel, mas uma folha de alumínio, papel alumínio, já consegue barrar a partícula beta. Ela já tem um poder de penetração maior do que a partícula alfa. E a radiação feita por raios gama, ela atravessa a folha de papel, atravessa o papel alumínio, mas ela é contida por uma barreira de chumbo de aproximadamente 15 centímetros, já consegue bloquear a passagem da radiação gama. Legal, gente? Então, em uma ordem de penetração, de poder de penetração, nós temos que a partícula alfa tem um poder de penetração menor que beta, que por sua vez tem um poder de penetração menor do que gama. Tranquilo, gente? Bem fácil, né? Seguindo aí para a questão 84, na página 205, pede o seguinte: de que maneira uma partícula beta é emitida a partir de um núcleo, uma vez que nele não existem elétrons? Gente, como que pode um núcleo atômico emitir uma partícula beta que é um elétron emitido do núcleo de um átomo, sendo que não existem elétrons no núcleo de um átomo? Por quê? O beta ele surge do decaimento radioativo de um nêutron. Espontaneamente, um nêutron se transforma num próton, emitindo uma partícula beta. Aqui, esse próton é falha de digitação no material de vocês, tá, gente? Isso aqui é uma partícula beta, é um elétron, tá certo? E emite junto uma pequena partícula chamada neutrino, que não tem carga. Legal? Então, o nêutron, disparando um elétron, se transforma num próton, tá certo? E um neutrino para complementar o processo energético aí. Beleza? Então, como que acontece? Simplesmente ocorre a conversão de um nêutron em um próton e a consequente emissão de um beta, que nada mais é do que um elétron decorrente desse processo. Tá legal? E o neutrino é a partícula que sobra aí, emitida junto com o elétron. Beleza, gente? Então é isso. Bom, vamos para a questão 85 na página 205. O que é o neutrino e qual a principal diferença dele com o nêutron, né? Entre neutrino e nêutron? Para começar, gente, tanto o neutrino quanto o nêutron, eles são partículas desprovidas de carga elétrica, ou seja, eles não têm carga, tá? No entanto, o neutrino ele praticamente não tem massa, ele chega a ser mais leve que o próprio elétron, tá certo? Então a massa dele é muito reduzida, praticamente zero, tá certo? E o neutrino ele só é verificado como existente decorrente de processos nucleares, enquanto o nêutron é uma partícula estável e ela já está presente em todos os núcleos atômicos. Tá? Ela já está lá, o nêutron já está presente nos átomos. O neutrino não, ele surge, ele aparece de reações nucleares, como a emissão beta. Beleza, gente? Facinho, né? Então vamos seguindo. Na questão 86, quais as semelhanças e as diferenças entre os raios X e a luz visível? Essa é um pouco mais difícil, né? Qual que é a diferença? Bom, vamos verificar
aqui, isso que nós estamos vendo, esse diagrama todo, esse desenho, ele é chamado de espectro eletromagnético. Pois é, ele mostra os tipos de radiação eletromagnética e suas respectivas frequências. Então, temos lá as ondas de rádio baixas, as ondas de rádio comuns, as microondas, as ondas de infravermelho, as ondas de luz visível, isso daqui é tudo que nós enxergamos, o ultravioleta, os raios-x e os raios gama. O que nós percebemos? Que as ondas de rádio elas têm grande comprimento de onda e baixa frequência. Já se aproximando do micro-ondas, infravermelho e luz, a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui, né? E, inclusive, isso é acentuado quando nós partimos para ultravioleta, raio-x e raios gama, onde a frequência é muito alta e o comprimento de onda é muito baixo. Significa que raios gama são radiação eletromagnética de alta energia. Exatamente, existe um aumento energético com o aumento de frequência da energia eletromagnética, da radiação eletromagnética. A energia dos raios gama, portanto, é maior do que raio-x, ultravioleta, luz, infravermelho, microondas e rádio. Tá certo? Então, nessa faixa destacada aqui, nós temos as frequências de luz visível, ou seja, todas as frequências das cores que nós enxergamos. E na próxima faixa nós temos as frequências de raios X. O que nós percebemos? Raio-X é radiação eletromagnética de maior energia do que a da luz. Tudo que nós enxergamos está aqui dentro, né? Todo o resto nós não enxergamos, mas existe. Tá certo? Portanto, raio-X é radiação eletromagnética igual à luz, mas tem maior energia, maior frequência e menor comprimento de onda. Então, na resposta, tanto luz quanto raio-x são ondas eletromagnéticas, são radiação eletromagnética. Raio-x, porém, eles têm mais energia e são capazes, portanto, de atravessar corpos opacos. A luz não ultrapassa a parede, né? Os raios-x são capazes de atravessar a parede. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então vamos seguir. Na questão 87, nós temos que completar as reações nucleares, indicando o símbolo dos elementos químicos, da radiação, número de prótons, número de massa. Legal, gente? Então vamos lá. Nós temos a reação do item A. Nitrogênio, número de massa 14, número atômico 7. Convertendo-se em carbono, número de massa 13, número atômico 6. Ou seja, aqui, o que está acontecendo? Um decaimento do tipo beta. Mas, na verdade, gente, aqui a massa ela permanece como 14, tá? Então, aqui também é uma falha de digitação no material. Okay? Corrige aí no material de vocês, aqui também é 14. Beleza, gente? E tem mais uma questão aqui também, gente. Essa reação ela tem alguns passos, portanto, deixe uma observação aqui que esse processo ele não está completo. Representaria um beta, tá? Mas esse carbono aqui está sobrando, na verdade. Ele está em uma posição errada, foi digitado errado aí. Pela emissão beta, ocorre o aumento de uma unidade do número atômico. Então, de 7 vai para 8, não para 6. E a massa permanece 14. Tá? Então, esse carbono aqui está perdido. Beleza? Bom, aqui seria um oxigênio. No item B, plutônio é convertido em urânio. O que acontece aqui? Ocorre um decaimento do tipo alfa, né? Em que a massa do nuclídeo pi diminui em 4 unidades. Tá aqui, vai de 239, vai para 235. E o número atômico diminui em 2 unidades, né? De 94 vai para 92. O decaimento só pode ser do tipo alfa, como está aqui. Beleza, gente? No item C, nós temos que um átomo de cobre, massa 61, número atômico 29, é convertido num átomo de níquel, massa 61, número atômico 28. Que tipo de decaimento pode existir aqui? Pois é, o do tipo beta. Mas aqui, novamente, esse beta, aqui houve um erro novamente no material de vocês, porque o número atômico tem que aumentar em uma unidade. De 29 deve ir para 30. Pois é,
É uma falha novamente aqui. Mas a massa, como nós sabemos, permanece. Beleza, gente? Ok? Então aqui de 29, no lugar de 28 tem que ser 30 o número atômico. Beleza? Corrija aí no material de vocês. No item D, o urânio 235 é convertido em urânio 235. Então o que está acontecendo aqui? Absolutamente não ocorre a emissão de partícula, como nos casos A, B e C. Né? Nos casos da radiação alfa e beta, que são partículas. Qual tipo de emissão radioativa que não muda o número de massa e nem o número atômico? Pois é a radiação do tipo gama, que é a energia eletromagnética pura. Tá? Simplesmente esse núcleo de urânio 235 está no estado de energia elevado, e ele descarrega esse excesso de energia na forma de radiação gama. E ele permanece do jeito que ele é. Ele só descarrega a energia. Beleza, gente? Tá? Então corrija aí nessa questão que precisar corrigir. E vamos para a última questão. Na questão 88, pede, no processo de decaimento radioativo do tório para o chumbo, tório 232 para chumbo 208, quantas partículas alfa e quantas beta são emitidas no processo? Vamos investigar. Se nós sabemos que no decaimento alfa diminui 4 unidades no número de massa e 2 unidades no número atômico, tá? Do nucleídeo pai para o nucleídeo filho, e nós sabemos também que na emissão beta não ocorre variação de massa, mas aumenta a unidade, uma unidade o número atômico do nucleídeo filho em relação ao nucleídeo pai. Considerando essas duas reações nucleares, vamos lá. Nós vamos de tório para chumbo. Vamos por partes. Começando com o tório, 232, número atômico 90. Se houver um decaimento alfa, o número atômico é diminuído em 2 unidades e o número de massa em 4 unidades. Seguimos com mais um decaimento alfa e vamos diminuindo esses valores, menos 4 e menos 2, sucessivamente, até chegarmos na massa do chumbo 208. Então vamos lá. Mais um decaimento alfa vai para a massa 220. Mais um alfa, mais um alfa, mais um alfa. Legal? Chegamos aí na massa 208, só que temos número atômico 78. Temos que chegar no número atômico 82. Aí é que entra os decaimentos do tipo beta. Né? Para chegar do tório 232 até algum nuclídeo que não sabemos quem é, com massa 208, foram ao todo 6 decaimentos do tipo alfa. Legal? Agora vamos para o beta. Se esse nuclídeo pai vai decair por beta, então ele vai manter a massa e aumentar uma unidade do número atômico. Olha lá. Certo? E vamos emitindo beta sucessivamente até chegar no número atômico que nós desejamos do chumbo. Está lá, o 82. Então, é mais uma emissão beta, mais uma emissão beta e mais uma emissão beta. Chegamos no número atômico 82, mantendo a massa 208. No processo todo, quantas partículas alfa foram emitidas? 6 partículas alfa e 4 partículas beta. Essa é a resposta da questão 88. Legal, gente? Então, nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios na próxima videoaula, para não extrapolar aqui o nosso tempo. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, manda no e-mail ou tiramos as dúvidas pelo Zoom. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Abração a todos, pessoal. Até mais.